Esta primeira aula, nós não falámos muito disso, mas normalmente as aulas levam pelo menos uma hora, mais ou menos, uma hora e picos, ok? Tens essa disponibilidade, sim? Sim, sim, eu fico. Eu posso estar a fazer outras coisas, mas continuo aqui, tá? No início eu estou aqui, mas é que vêm umas visitas aqui a casa, mas eu vou estar na reunião. Vou estar com eles e vou estar na reunião, mas mais focada na reunião. Está bem? Pronto, ok, tudo bem. É só porque aquilo que Eles nós sabem. vamos aqui falar vai um bocadinho ser as tuas diretrizes para aquilo que vem por aí, está bem? Que é para tu Sim, perceberes o que é que vais fazer e o que é que não vais fazer. sim. Naturalmente que te vamos dar algum suporte, mas será importante depois teres aqui essa noção, até para que, se surgir dúvidas, conseguirmos esclarecer. Então é assim, nós já estamos, vamos começar já com a gravação e, entretanto, queria mesmo que estivesse atenta, tirasses já algumas notas, se for o caso disso, e agora o que hoje vamos fazer é dar-te uma explicação de todas as fases do programa para veres, pronto, e te situares como é que ele vai decorrer, está bem? Uhum. Não ligou? Vamos começar então, está bem? Está bem. Tá. Deixa eu estar. A câmera está ligada? Tá, tá. Ok. Pronto, então nós já nos conhecemos em consulta, vamos agora entrar dentro do programa e, conforme eu te disse, também está prevista depois a avaliação no final, está bem, do nosso programa, de maneira que, entretanto, há algumas recomendações que eu vou passar depois lá no nosso grupo do WhatsApp e que tu te vais inteirar. Vai haver agora assim um bocadinho mais de trabalho inicialmente da tua parte, para apanhares aqui um bocadinho a carruagem. Era suposto hoje já ter sido o primeiro dia, portanto, normalmente nós acabamos sempre por fazer, como te disse, esta reunião por volta do dia 27 ou 28 para as pessoas se precaverem do que é que têm necessidade, para começarem a arrancar então. Pronto, esta parte aqui não está tão bem, porque realmente já perdemos aqui o dia de hoje. De qualquer das maneiras, vamos procurar recuperar, está bem? Como te disse, esta primeira fase também é uma fase de adaptação daquilo que era a nossa alimentação para entrarmos aqui num programa. Deixa-me dizer que às vezes as pessoas também começam a pensar, e tal, mas agora vou sempre comer assim. Não, vamos lembrar e centrar que isto é um programa de desintoxicação e desinflamação do organismo. Portanto, é verdade que há muitas das coisas que nós praticamos aqui em termos da parte da alimentação que eu pratico no meu dia a dia, mas também tenho outras coisas, ok? Aqui vamos nos focar mesmo numa limpeza do nosso organismo, está bem? Então, é algo que nós fazemos uma, duas vezes, até se possível, eu recomendo que se faça 2 vezes no ano, aqui na altura das estações intermédias. Vai ser então um programa de 21 dias, em que eu gosto de salientar também a parte digital, é uma das coisas que nós devemos ter em consideração, também no sentido de procurar libertar-nos um bocadinho da radiação eletromagnética, que isso é algo que também, de certa forma, compromete muito a nossa qualidade de vida. As pessoas não estão ainda cientes do mal, não é, que esta radiação toda nos faz. Hoje vivemos ligados aos computadores, aos telemóveis, e também é importante aproveitar este programa para, na medida do possível, desintoxicar um bocadinho dessa parte da radiação. Então, entrando aqui no nosso tema, para que é que serve o detox? Ele serve realmente para melhorar e aperfeiçoar, de certa forma, apoiar um processo natural de desintoxicação do nosso organismo, diminuindo assim então a quantidade de toxinas que ingerimos. Portanto, isto, a alimentação que nós vamos ter vai diminuir. Estás a conseguir ouvir bem, Karina? E Xânia, Estás a conseguir ouvir? estou-te a ouvir. Eu estou a tentar ligar nos fones para ser só eu a te ouvir e do que a família inteira. Certo, então, mas tenta lá, eu prefiro que faças isso e depois fiques atenta. Tenta lá Estou ligar, atenta, não te preocupes. é, mas Sim, para sim. ficares confortável.
Ok, então pronto, como nós vamos estar, de certa forma, aqui a restringir a quantidade de toxinas que vamos ingerir, de alguma maneira, então vamos facilitar o nosso organismo a ele conseguir desempenhar as funções que ele está já devidamente capacitado para as desempenhar. O que eu costumo dizer é que, na realidade, nós acabamos por nos intoxicar muito e isso sobrecarrega as funções do nosso fígado, dos nossos rins e temos de facto essa dificuldade. Então, além de limitarmos as toxinas que ingerimos, vamos então também fornecer muitos mais nutrientes ao nosso organismo, porque vamos estar a alimentar-nos com comida de verdade, como eu costumo dizer, ok? E isto é também muito importante. Portanto, vamos aqui de alguma forma melhorar a nossa saúde em geral, não é? Reduzindo então essa carga de toxicidade e, de certa forma, dar um boost aos nossos órgãos para que eles possam realmente funcionar depois em pleno e ajudar-nos neste processo de desintoxicação. Então, isto são apenas algumas das patologias que nós podemos beneficiar ao fazer um programa destes, que é realmente erradicar aqui algumas destas questões como indigestões, as dores de cabeça, dores articulares, muitas pessoas sentem imensas dores nas articulações, alergias, quer sejam do foro tópico, não é? A nível de pele, quer seja mesmo a nível respiratório, a dificuldade respiratória, obstipação ou a chamada intestino preso, o excesso de peso, as unhas muitas vezes fracas e quebradiças, erupções cutâneas diversas, infertilidade, impotência, síndrome pré-menstrual, os ovários poliquísticos, insónias, depressão, falta de energia, falta de memória, entre muitas outras coisas, são sintomas que muitas vezes as pessoas têm e que são de facto de um organismo que está saturado, que está intoxicado, ok? Então, a importância realmente de nós fazermos este programa, que é no fundo um detox, mas com um reset do nosso organismo, auxilia a que se realize então uma limpeza, eliminando substâncias tóxicas, fortalecendo a imunidade e deixando assim o corpo com uma aceleração metabólica natural. Hoje, o detox metabólico é o que temos de mais inovador em termos de saúde e emagrecimento de qualidade, por meio de processos naturais de qualidade, que ativam então os sistemas e as vias naturais do nosso próprio corpo. Este programa tenta simplificar tudo o que os maiores especialistas têm a dizer sobre esta área da saúde. Queremos que tenham então a possibilidade de vivenciar uma qualidade de vida plena, feliz, com disposição e prevenindo doenças. Eu não me foco muito no peso, sabemos que às vezes é, digamos que aquilo que leva a pessoa a procurar ajuda. De qualquer das maneiras, não podemos descurar a saúde em geral, ok? E muitas vezes o peso é apenas um dos itens que nós podemos auxiliar e melhorar muito com um programa deste género. Vamos, como percebemos no quadro que tínhamos anteriormente, melhorar muito a nossa condição de vida em vários fatores, ok? Então, agora eu vou dar contigo um passeio pelas várias fases do programa. Esta fase que nós vamos agora iniciar e que entramos, que são 5 dias, partia do pressuposto de iniciarmos hoje e ir até ao dia 5, ok? Então, digamos que é a fase preparatória. Aqui vai ser o passo a passo, com tudo aquilo que precisas para começar a ter os resultados e começar a diminuir volume, a perder algum peso, no caso de ser essa uma realidade para ti, que é no teu caso. Portanto, são os primeiros 5 dias. Depois vamos passar para a fase 1, em que vamos ter uma alimentação mais limpa, no sentido realmente de desintoxicar e eliminar toxinas. Começamos aqui num processo de eliminação. Vamos estar também com um nível de hidratação superior e à medida que nós vamos hidratando mais, também vamos excretar mais toxinas através da urina e das fezes, ok? Vamos depois na fase 2 ter uma parte em que vamos ativar o nosso metabolismo, vai ser uma dieta mais líquida, ok? Durante 2 dias.
Depois a fase 3 vai ser mais um acelerar, digamos assim, do próprio metabolismo, vai ser a queima de gorduras e depois a reprogramação metabólica durante 2 dias, que basicamente é o nosso verdadeiro detox, ou seja, são 2 dias de uma dieta líquida à base de sumos verdes, muitos verdes, para aí sim já termos o nosso corpo de alguma forma livre de muitas toxinas e que possa realmente dar-se a chegada desses nutrientes às nossas células. Porque o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas têm dietas, agora vamos entrar numa semana de sopas ou numa semana de sumos verdes, e são coisas que a pessoa deixa de comer, como eu costumo dizer, o bife com a batata frita e passa a fazer isso, assim do nada. E o que é que acontece? Tu não tens o teu corpo preparado tão pouco, a nível intestinal sequer, para fazer a absorção dos nutrientes. Então, muitas das vezes aquilo entra e sai, ok? Então, há este processo, este cuidado que foi pensado numa fase a fase, 3 dias, 2 dias. Precisamente há pessoas que passam pelas fases, umas gostam imenso, outras assim, outras acham que é uma maravilha e, portanto, vai depender muito de pessoa para pessoa, ok? Do próprio paladar que a pessoa tem, por aí vai. Mas há um processo que vem sendo feito para que o organismo depois vá aqui retirar benefício destes nutrientes. A fase 5 é os últimos dias, portanto, do dia 15 ao dia 21, vamos estar então numa reeducação alimentar, ou seja, da mesma maneira como não entramos de qualquer maneira, também depois não vamos terminar os sumos verdes e vamos começar a comer bife com batatas fritas. Ou seja, temos que fazer aqui também um processo ao contrário, mas o ao contrário não é a comer depois tudo o que nós sabemos que não é assim tão saudável e que não é assim tão bom. Vamos perceber o que é que nós podemos então depois colocar como reintrodução de uma alimentação supostamente equilibrada e boa, está bem? Então, esta etapa inicial, ela compreende. Sónia, Sim. desculpa estar a interromper. Eu posso printar ao invés de estar a tirar apontamentos, porque assim é mais fácil para mim depois ir checar. Posso printar Nós estas. vamos-te disponibilizar lá no grupo a gravação, ok? Para Ah, tu ok, poderes ok. ouvir se quiseres novamente e mais Ah, ponderadamente, está bem? ok, está bem. Mas podes fazer. Ahm, outra questão em relação à alimentação. Essa alimentação, né? Eu vou fazer essas fases, mas eu também vou estar a suplementar, ou seja, o que me vai faltar, talvez, que o meu corpo vai precisar, vou estar a suplementar. Então, aqui em casa, como é Uhum. que eu poderia, tipo, por exemplo, a minha mãe é diabética, ela não pode fazer isto comigo. Pode. Pode, mas ela não vai estar a suplementar. Vai-lhe faltar Sim, coisas. pronto, exatamente. Ela não vai estar a suplementar, vai ter aí uma carência. Nós já temos tido algumas situações de pessoas, e tenho alguns que me lembro, pessoas que, conforme eu falei contigo, que eram diabéticos tipo 2 e era uma coisa muito recente e nós conseguimos fazer a regressão dessa diabetes. Claro que Exato. isto requer também, naturalmente, uma avaliação, perceber um Ok, bocadinho em que ponto é que ela se encontra. De qualquer das maneiras, há algumas indicações que eu lhe poderei dar. ok. Era importante ela fazer? Era, Para mim era. se ela tivesse condição de o fazer, agarrando aqui a tua oportunidade, e temos muitas vezes marido e mulher que fazem, mãe e filha, tive imensas situações dessas, que depois poderemos ver de que maneira é que ela se calhar se conseguiria aqui ainda enquadrar, porque era importante que ela fizesse e não tenho dúvidas que ela Yeah. pode melhorar muito a condição dela, Pois, porque é ok? uma condição recente, não é? Não tem sequer Claro um que ano sim. que foi diagnosticado isto, então Claro, acredito claro que que sim, sim. e ela só tinha a beneficiar fazer um programa deste género, porque ele vai mesmo ajudar a baixar os níveis de açúcar, ok? Yeah. Vamos ver o Sim, programa todo até ao fim sim, e depois poderemos falar para ver a possibilidade dela integrar o programa contigo mesmo com a parte da suplementação, está bem? está bem, Falaremos essa parte então. está bem. Então, pronto, estes 5 dias que vamos ter iniciais é uma alimentação então limpa, ou seja, não é mais limpa, é uma alimentação limpa, porque vai ser colocado de parte tudo o que são produtos industrializados,
Portanto, a eliminação do consumo de hidratos de carbono refinados, açúcares, bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos de fruta, entre outros, ok? Eu não tenho aqui os sumos de fruta, mas meto aí no pacote porque há quem consuma sumo de fruta como sendo algo muito bom e não é de todo, ok? Então, porque é realmente muito cheio de frutose e acaba por também ser muito prejudicial à saúde. Então, esta é a tal etapa de adaptação e que é fundamental para a realização de todo o processo. Não podemos saltar, não procuramos aqui fazê-la de uma maneira diferente, porque é importante realmente as pessoas fazerem esta transição, ok? É quando começam a ganhar consciência que afinal havia muita coisa na sua alimentação que acabava por deixar um bocadinho a desejar. Vamos então depois ter aqui um outro assunto que é muito pertinente, que é a questão da água. Como eu já disse lá atrás, esta fase vai ser uma fase que, olha, cá estou eu com o chazinho, é uma fase que é muito importante a hidratação. E não é que não seja noutros momentos da nossa vida, sempre devemos dar muita atenção a esta parte da hidratação, com uma água de qualidade. Eu aqui falo de uma água filtrada, efetivamente eu defendo a utilização de um sistema de tratamento de água, que é o que eu tenho em minha casa, precisamente por ter água tratada. Contudo, naturalmente que a pessoa não tem, vai ter que fazer com o que tem, não é? E depois mais adiante assim haveremos de esclarecer caso seja algo que a pessoa pense em investir pela sua saúde. Também iremos falar mais adiante da problemática das águas, ok? Quer seja da torneira, quer seja água engarrafada, porque as duas têm malefícios, ok? De qualquer das maneiras, é importante nós percebermos que se estamos aqui num processo de desintoxicação, uma das formas como nós temos para excretar as toxinas é através da urina e das fezes, como já referi, da transpiração, ok? Então é importante realmente nós termos um suporte hídrico superior para que haja tudo uma lavagem cá dentro, como eu costumo dizer. Depois vamos ter então os 10 dias seguintes que vão ser divididos aqui em 3 etapas e vamos então praticar uma dieta mais low carb com algumas horas de jejum, como eu já referi. Esta é normalmente uma prática que assusta um bocadinho os diabéticos, ok? Mas é algo que se consegue também controlar e explicar como é que vamos fazer, mas passa mesmo por aí, ok? Vamos praticar a mesma alimentação limpa que estávamos a fazer nos dias iniciais, mas com um espaço mais alargado em termos de horas de jejum e uma diminuição da janela de alimentação, ok? Portanto, aqui iremos fazer um jejum intermitente um bocadinho maior. Vai ser também, não é nada imposto, vai ser muito gradual e de acordo com cada pessoa. Naturalmente, nós vamos procurar começar com uns X horas, que eu desafio sempre que sejam pelo menos as 12 a 14 horas iniciais, e depois vamos avançando. Etapa 2 compreende então dos 2 dias da dieta líquida, basicamente são sumos e caldos, ok? E depois 3 dias de dieta limpa cetogénica. Aqui já é depois uma altura em que se mastiga alguma coisinha, que é normalmente uma fase que já estamos aí mais ou menos a meio do programa, ou mais de meio, e as pessoas gostam muito desta fase. É uma fase muito saborosa, temos aqui uns ovinhos, temos aqui algo que já se mastiga e é muito agradável. Vai ser definitivamente uma dieta com uma tendência mais keto, porque temos aqui os ovos, mas vegetariana também, ok? Depois temos, por último, então os sumos verdes, que é a tal parte da reprogramação das nossas células, como eu referi. Então, esta dieta de sumos verdes vai trazer essa reprogramação às nossas células para potenciar então aqui os ganhos e preparar o corpo então para tudo depois o que está por vir, termos o nosso organismo já limpinho, ok? Em todo este processo, nenhum chá ou café deve ser adoçado com nada, deverão ser consumidos puros.
Os chás, evitar realmente os de saquinho, ok? Isto porque os de saquinhos, muitas das vezes nós não conhecemos a origem desses saquinhos e o que nós pretendemos aqui é minimizar a possibilidade sequer de ter algum tipo de toxinas ou de contaminação vindo de onde quer que seja. E há muitos desses saquinhos, como os filtros, aqueles filtros tipo de café, para o café, que têm muitas substâncias químicas lá. Há de facto um chá em saquinho, que é um chá que também pertence à nossa suplementação da Body Key, que eu aí tenho segurança na origem dele e de facto é o único que eu aconselho, caso a pessoa queira ter um outro chazinho diferente, a comprar este chazinho, que ele tem então aqui uma conjugação de 7 ervas que permite realmente auxiliar a este processo de desintoxicação. É muito agradável e o facto de ele ter na composição a raiz de alcaçuz confere-lhe um travo ligeiramente adocicado, e naturalmente que também é algo que nós não aconselhamos colocar nada de adoçantes de qualquer ordem, ok? Então vamos lá perceber aqui os 5 dias preparatórios. Vamos entrar aqui agora um bocadinho naquilo que se come e naquilo que não se come, ok? Então, nestes dias, que será esta semana, iremos realizar uma dieta de base anti-inflamatória. Isto é uma dieta que é rica em nutrientes, ou seja, no caso aqui, iremos ter um reforço de nutrientes mais ricos em vitaminas e minerais e que vão ajudar então a nutrir o nosso organismo e a ajudar a desintoxicar. Nesta primeira fase, então, os jejuns são mais curtos, vamos começar aqui num processo das 12 horas e poderão ainda consumir algumas carnes. Quem passar bem sem a carne, eu digo que fiquem-se pelo peixe e pelos ovos já. Quem, pronto, lhe fizer diferença, pode ainda optar por alguma carne, mas não carnes vermelhas, ok? Eventualmente o frango, o peru, até podemos ir para o coelho, que é uma carne magra, mas de preferência não. Porque é que eu digo que na sua grande maioria, se as pessoas pudessem prescindir já da carne e ficarem só pelo peixe, era bom? Pela origem, ok? Quando eu digo que muitas das vezes eu não sou nem me intitulo vegetariana, mas como relativamente pouca carne, porque é que como eu procuro saber a origem dela. E sabemos que as carnes que estão hoje muito à disposição da maior parte das pessoas são carnes que são alimentadas por rações que estão altamente contaminadas, que estão muito cheias de hormonas, muito cheias de medicamentos e de antibióticos, ok? Então é só por essa razão. Se nós estamos aqui num programa que procuramos, não é, retirar tudo o que é o mais agressivo em termos de toxicidade, o estar a comer uma carne que eu a priori também já sei que essa carne tem uma carga de toxina, para mim não é assim tão bom. É só esta a explicação, está bem? Não é que eu seja contra a carne. As carnes vermelhas, definitivamente não, porque é assim, a carne vermelha realmente dá um bocadinho mais de trabalho ao nosso organismo e então é algo que nós não vamos ingerir desde já, está bem? Depois, nesta fase então, vamos ter mais bases vegetarianas, vamos usar as leguminosas, também vou ajudar um bocadinho a entendermos melhor como é que podemos tirar proveito dessas mesmas leguminosas como até fonte de proteína, tá bom? A dieta desta fase é muito tranquila, é leve, principalmente cortarmos os elementos que são industrializados e que são elementos, alimentos, melhor dizendo, alguns não são sequer alimentos, são produtos que não aportam qualquer nutriente para nós, ok? Então, os doces, qualquer tipo de doce que seja, ok? Porque tem mel, porque tem não sei o quê. Não, é doce. As farinhas refinadas, todas as massas, os pães, as tortas, os biscoitos, as bolachas, as barrinhas, todas essas coisas. Os cereais integrais e derivados com glúten,
ou seja, o trigo, derivados, o espelta, o centeio, a cevada, são tudo cereais com glúten e vamos retirá-los na totalidade. Enlatados, tudo o que seja enlatado, processado, os salgados, enchidos, os fritos, ok? Nada que contenha gorduras trans. As gorduras trans são gorduras que são utilizadas na maior parte de tudo o que está embalado no supermercado, porque é aquilo que permite aquele produto estar embalado e estar na prateleira do hipermercado com um determinado prazo de validade, ok? Com um prazo mais alargado. Então, este tem também a questão dos conservantes, os corantes, aromatizantes, adoçantes artificiais, ou até alguns nomes que nós, quando lemos o rótulo, nem sequer sabemos o que é que aquilo quer dizer. Nada de produtos que se digam light, diet, fit, é para esquecer, ok? Esqueçam os refrigerantes, os sumos, bebidas alcoólicas, etc. E os sumos naturais, portanto, os sumos engloba esses também. Leites, derivados de soja, todos. Há muitas pessoas que incorrem no erro de querer deixar o leite e optar ou por leite supostamente sem lactose ou por uma bebida de soja. E não é bom de todo, porque é assim, esses leites sem lactose levam muitos aditivos químicos e têm determinado tipo de componentes que são ainda piores do que o próprio leite, que já tem muito baixa qualidade. E normalmente os derivados de soja e de milho, que também temos de ter algum cuidado com tudo o que tem milho, só por uma razão, precisamente pela presença de uma carga muito grande de triclosan, que é um pesticida, e isto derivado aos cultivos intensivos. Além de que nós sabemos que a soja e o trigo e o milho são das duas coisas que foram muito manipuladas geneticamente, portanto foram alteradas geneticamente para ser mais, como é que é dizer, mais resistentes a pragas e então acaba por ter uma carga de toxicidade muito grande e é muito prejudicial à nossa saúde. Depois, aqui os laticínios em geral vamos tirá-los e derivados de vaca, ok? São alimentos muito inflamatórios. Depois, mais para diante, eu dou alternativas, está bem? Mas agora, nesta fase do detox, não. Os rótulos, vamos aqui passar um bocadinho para também perceber um pouco porque é que é importante nós termos isto presente na nossa vida. Então, nos rótulos, há 3 perguntas que nós devemos fazer quando vamos buscar um produto ao hipermercado. Agarramos, olhamos para a embalagem e perceber, eu consigo reconhecer todos os ingredientes enumerados como alimentos que existem na natureza? Ou seja, imagina um pão. Um pão, ele deve... Queres-me dizer alguma coisa, Karina? Não? Diz, Sónia. Estava a perguntar se querias dizer alguma coisa, não? Não, não. Vieram-me Ah, só pedir uma caneta. ok. Certo. Então é assim, no caso, eu pego o exemplo do pão. O pão deve ser a farinha, independentemente de que farinha é que se trata agora, ok? Deve ser a farinha, deve ter água, deve ter sal e ter uma base de fermento, seja ele a massa-mãe ou lá como seja, certo? Pronto. Quanto muito tem estes 4 ingredientes, e são coisas que eu sei identificar e são coisas que eu tenho. Normalmente o fermento é um bocadinho da massa que já tínhamos anteriormente, o sal, a farinha e o resto são coisas que eu identifico. Então, estas são as perguntas que eu devo fazer. Posso comprá-los a todos isoladamente num supermercado ou numa outra loja de alimentos? Se quisesse e tivesse a receita, eu conseguia reproduzir isto em casa? Então, basicamente, se nós pensarmos um bocadinho nisto, ao olharmos para um rótulo, nós vamos identificar aquilo que é bom para nós trazermos para casa ou não, ok? E qualquer produto, digamos assim, que eu traga para casa, ele deve ter pelo menos, no máximo, 4 ingredientes e não mais, ok? E isso são coisas que, se nós aprendemos a distinguir isto, tornamos a nossa vida um bocadinho mais facilitada na hora de ir às compras.
Então, algumas dicas aqui para nós percebermos como é que isto pode funcionar. Então, primeiro, escolher os alimentos o mais naturais possível, sempre que possível optar por alimentos constituídos apenas por um ingrediente, ou seja, o caso da fruta, dos legumes, o peixe, o arroz, a aveia, os ovos, ok? É uma coisa. Optar por produtos alimentares com o menor número de ingredientes possível, tendencialmente terão menos aditivos, ok? Era aquilo que estávamos a falar, portanto, termos aqui 4 no máximo. Depois, consultar a lista de ingredientes, não esquecer, os ingredientes eles estão listados por ordem decrescente. Ingredientes como dextrose, xarope de glicose, frutose, sacarose, mel, açúcar invertido, são açúcares, ok? O açúcar tem um monte de nomes que às vezes as pessoas lhes passam um bocadinho ao lado. Ingredientes como as gorduras vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada são sinónimos de gorduras a evitar. Se tu agarrares por curiosidade num pacote, olha, por exemplo, aquelas bolachas digestivas no hipermercado, que nem sei se terás algum pacote aí em casa. Desafio-te a ver a lista de ingredientes. A gordura hidrogenada é uma das que lá está. Precisamente para quê? Para evitar, porque essa gordura vai evitar que aquele produto rance, ok? Que saiba aquele ranço. Depois, a tabela nutricional é, consoante o produto alimentar, consultar os valores de gordura, em especial a gordura saturada, o açúcar, a fibra, o sal, pronto, no caso sódio. Consultar as doses de referência, também indica o quanto o consumo do produto alimentar suprime as necessidades diárias em calorias e pronto, e ter aqui as referências dos valores médios diários para um adulto. Eu normalmente não é uma coisa que me preocupa e digo sempre isto. É mais preocupante e nós devemos estar mais atentos à lista de ingredientes do que propriamente à composição ou às calorias que aquilo tem, ok? Porque se nós aprendermos a comer respeitando o menor número de ingredientes ou o que seja o mais natural, com aquilo que a natureza nos dá, então nós não precisamos estar tão preocupados a contar calorias, ok? Então, neste caso, vamos perceber aqui, estar sempre atento, de certa forma, aqui que os ingredientes, como eu disse, eles vêm do maior para o menor. Depois temos aqui, por exemplo, neste ingrediente, neste rótulo, açúcar, cacau, sal, farinha de trigo integral. Se calhar numa determinada publicidade, isto até poderia ser umas bolachinhas, aquilo que eles iam ali salientar era, por exemplo, que as bolachinhas eram de cacau. Mas, se nós repararmos, o cacau é o segundo ingrediente. O primeiro é o açúcar. Significa que em 100 gramas, a maior porção é o açúcar. Então, depois aqui temos, no caso, em ordem decrescente, os primeiros são os que têm maior quantidade, como já referi. Atenção, os valores referem-se a uma porção e não à total da embalagem. Neste caso, por exemplo, quando ele diz aqui 10 gramas por porção. Isto não é muito relevante, mas repara, normalmente a referência é por cada 100 gramas ou por cada 100 mililitros, se for qualquer coisa líquida. Se tu pegas, por exemplo, numa coisa que tem 200 gramas, aquilo não tem só lá 10 gramas de açúcar, tem 20, ok? Tem o dobro. Então, de certa forma, temos que também estar atentos a isto, ou seja, quando vamos ver, perceber que a referência que é feita é sempre pelos 100 mililitros ou pelas 100 gramas, ok? Isto é mais ou menos para dar aqui umas luzes, porque depois, na prática, e depois nós passarmos aqui o programa, é que tu vais estar desperta para isto e começas a ir ao supermercado e tiras 10 produtos da prateleira e pões 10 produtos na prateleira, ok? Vamos passar adiante. Sim, hoje em dia é praticamente vais lá buscar fruta e legumes sem ter rótulos assim. Exatamente. E até É mesmo, poucas coisas. ainda bem que falas nisso, porque até mesmo na fruta e nos legumes, eu tenho o cuidado de ver uma coisa. Eu, regra geral, nós aqui somos muito felizes em quarteira porque temos aqui o mercado, ok? Yeah. Sempre que possível, se a pessoa se conseguir organizar para ir fazer as suas compras, também não é À quarta.
não é todas as pessoas, porque há muita gente que vai comprar ao mercado abastecedor e se tu vais ao continente vem do mesmo sítio, mais ou menos. A Agora, sério. tens aquelas pessoas que são os agricultores e que eles cultivam e que nós vamos conhecendo e que vamos sabendo o que é que vamos trazendo para casa. Porque é um facto que, por exemplo, eu estes dias até coloquei no grupo, nos outros grupos que tenho de detox, porque vou sempre ali alimentando com alguma informação. No continente, por exemplo, nós sabemos que não é a altura de melancia agora. E quer seja no continente, quer seja num supermercado que não é o continente, e eu falo do continente porque é o único que vou, Pingos Doces e afins não costumo ir, mas há de lá ter na mesma, tinha lá, por exemplo, melancia do Senegal. E por que raio é que nós vamos comer uma melancia que está fora da época para nós e que veio do Senegal para cá? A probabilidade da contaminação, dos químicos que lá têm, etc., é muito grande. Portanto, não vale a pena as pessoas estarem a comer uma coisa que não é aqui próximo de nós. E isto é importante nós termos isso presente. Se queremos qualidade de vida, atenção, por isso é que eu digo, isto não é apenas e só para perder uns quilos, é para haver uma reeducação, para nós sermos chamados à atenção de coisas que se calhar antes não pensávamos. Eu, por exemplo, também já me deparei com laranjas vindas da Turquia. E por que raio, se eu estou no Algarve, porque é que haveria de ir comprar uma laranja no supermercado que vinha da Turquia? Entendes? Então é um bocado isto. Bom, à parte desta informação toda que já vimos, o que é que não devemos comer, normalmente as pessoas começam a perguntar o que é que afinal eu posso comer, não é? Então, tudo o resto, que é muita coisa ainda, tudo aquilo que a natureza nos oferece, única atenção aos alimentos com alto índice glicémico, ok? Isto é, que são ricos em açúcar de forma natural, como é o caso de algumas frutas, por exemplo, e para quem uma das intenções é emagrecer, vamos evitá-las, ok? Pelo menos por este período de tempo. Posto isto, a nossa alimentação deverá basear-se em verduras, ervas aromáticas, de preferência orgânicas, legumes sem amido, proteínas, gorduras boas, frutas, hidratos de carbono complexos, germinados e rebentos, água filtrada, infusões, chás naturais, erva de cevada e erva trigo, que é opcional, e depois eu também explico o que isto é, ok? Há quem já conheça, há quem não conheça. Com moderação, fruta fresca e desidratada, legumes com amido, sementes e oleaginosas, manteigas de sementes e de oleaginosas, cereais integrais sem glúten, proteínas vegetais de alta qualidade, ovos de alta qualidade, que também explico o que é, superalimentos, algas, microalgas, gorduras saudáveis e alimentos fermentados. Ou seja, tudo isto nós podemos comer. O que está aqui mais acima, à descrição, o que está aqui no último parágrafo, com moderação, e que vamos depois aqui fazendo algumas sugestões. Há pessoas que já conhecem algumas destas coisas, há outras que não, e vai ser uma descoberta, ok? E o objetivo é que também aprendam aqui com o programa. Então, alimentos a dar preferência. Vamos ter aqui um suporte das proteínas, conforme eu referi, não vamos entrar nas carnes vermelhas, portanto isso é uma das coisas que está aqui bem salientado, mas temos então a opção da carne do frango ou do peru, dos peixes. Os peixes eu faço já uma ressalva também, normalmente eu costumo alertar as pessoas também para a qualidade do peixe. Nós estamos numa zona que também podemos ter peixe de muita qualidade ou de uma relativa qualidade, ok? Peixe de mar. Ainda esta semana, quando eu passei, esta semana, mentira que a semana começou agora, mas a semana passada, quando eu passei ali no supermercado, estava lá, não é, não é a dourada, é o robalo, estava robalo de viveiro e estava robalo selvagem do mar, não é? Então o robalo do mar estava a 30 euros o quilo e o robalo de viveiro estava para aí a 7 euros, 6 euros ou coisa que o valha. E eu digo, no meio disto tudo, eu prefiro comer uma cavala, porque a cavala ainda é do mar, ok? É um peixe que até é bastante acessível, muitas pessoas há muito tempo atrás olhavam de lado para os peixes azuis
E hoje percebe-se que o peixe azul é um peixe muito rico em ômega 3 e que é muito bom para nós comermos. Então é assim, às vezes é mais também o paradigma que se meteu aqui na cabeça, uma douradinha, um robalinho. Se não tenho carteira para comprar peixe a 30 euros o quilo, eu tenho peixe de muito boa qualidade a 3 euros, a 4 euros o quilo, a 5 euros o quilo, mas que não seja um peixe da aquacultura, porque apesar deles até fazerem publicidade, e aqui no Algarve fazem muito, a dourada da aquacultura da Ria Formosa ou de não sei de onde, mas não deixa de estar lá enfiado dentro de gaiolas a ser alimentado com ração e ter uma carrada de aditivos químicos, ok? Então, muita atenção a isso. Nós às vezes podemos fazer escolhas alimentares quando as pessoas dizem comer bem ou comer saudável é caro. Não é, se nós soubermos fazer as boas opções. Eu consigo fazer refeições muito equilibradas, ir buscar uma boa quantidade de proteína, por exemplo, às leguminosas, aprender a trabalhar as leguminosas é fundamental. E o peixe e depois os frutos do mar, que são riquíssimos. Nós temos uma população muito pobre a nível, por exemplo, do iodo, do selênio, mas principalmente o iodo. Muitas mulheres desenvolvem imensos problemas de tiroide por falta de iodo, ok? Desde sempre, já desde a barriga da mãe. Quando eu falo em frutos do mar, é mesmo, como dizem em baixo, o camarão, a lula, a polva, a lagosta ou mexilhão. Não é aquelas coisas que vêm ali que dizem que são delícias do mar e que aquilo é das coisas mais químicas que podem existir. Aquilo são restos de peixe, resto de marisco, com uma carrada de açúcar lá dentro e que não aporta nada a favor, está bem? Depois, os ovos. Também aqui uma ressalva, normalmente eu recomendo ovos que sejam, como eu costumo dizer, de galinhas criadas ao ar livre, de galinhas felizes, muito importante. Normalmente os ovos de viveiro, enfim, também estão imensamente contaminados. Os bichos comem muita ração, que é muito rica em ômega 6 e que é altamente inflamatório, ok? É muita ração, é altamente inflamatório. Então, também conhecermos alguém que nos possa fornecer, nós aqui no Algarve, que temos as nossas cidades que têm sempre alguma proximidade com alguém do campo. Não estamos a falar numa cidade vá como Lisboa, que é uma grande cidade. Nós aqui ainda conseguimos, se quisermos, e procurar encontrar alguém que venda ovinhos caseiros, tenha lá as suas galinhas, que lhe dê restinhos de comida, mesmo que lhe dê algum bocadinho de milho, mas as galinhas comem minhocas, andam na terra, bicam aqui e ali, e esses sim são ovos realmente bons e com um valor nutricional muito bom para nós. E o ovo é um alimento muito rico, eu costumo dizer que é o alimento que nós temos mais completo, ele só não tem vitamina C, porque de resto tem tudo, ok? Depois, o tofu fermentado, o miso ou o tempê, eu também depois esclareço um bocadinho sobre isto, há pessoas que nunca comeram, há pessoas que não sabem preparar, e pronto, ele pode realmente também ser aqui um suporte em termos de proteína. E temos aí a nossa proteína total das plantas, que também vai dar aqui um suporte bom durante todo este programa, que é de facto feita para que nós tenhamos então a conjugação dos 9 aminoácidos essenciais para nós e é de facto muito importante tê-la, durante todo este programa, ok? Então, os ovos, como já referi, por exemplo, termos aqui uma noção que 4 ovos dão-nos mais ou menos o equivalente a 200 gramas de proteína, 3, 150, e percebermos que uma colher de proteína equivale aqui mais ou menos a um ovo e meio, ok? Uma colher de sopa, uma colher assim cheia de sopa de proteína dá-nos aqui cerca de, equivale a um ovo e meio. Agora vamos entrar aqui numa série de coisas que é para comer à vontade, esta parte é boa, e então são realmente verdadeiras fontes de fibra e o que se passa na nossa sociedade é que estamos a ficar realmente com uma sociedade adoecida pela alimentação que pratica, porque normalmente está muito vincada em baixas quantidades de fibra
e muitos hidratos de carbono de absorção rápida, muitos farináceos, ok? Porque, como vais perceber, nós vamos comer hidrato de carbono sim, mas um hidrato de carbono complexo, ok? Então nós não vamos cortar os hidratos de carbono. Simplesmente as pessoas não ingerem a quantidade de fibra que era suposto e por isso passam a vida sempre com fome e passam a vida sempre a comer e entram ali num ciclo vicioso, ok? Então, temos aqui as verduras, são os alimentos em que as partes comestíveis são todas as folhas, as flores ou as hastes, portanto tudo aquilo que está ao de cima da terra, alface, o agrião, a chicória, couves, o espinafre, os espargos, a nabiça, as acelgas, a rúcula, salsa, coentros, manjericão, brócolos, couve-flor e alcachofra. São realmente bastante ricos em fibra e podem nos dar um grande suporte nos nossos pratos. Depois, vamos então aqui perceber os legumes e aqui dentro destes legumes nós temos-los divididos entre frutos, raízes e tubérculos e no caso aqui são os nossos hidratos de carbono complexos. Vamos aqui comê-los ocasionalmente. No caso dos frutos entram então, são os vegetais que possuem sementes, que é uma forma de nós os identificarmos, é então a abóbora, a berinjela, o chuchu, o tomate e o pepino, ok? Eles normalmente nascem sempre de uma flor. Depois temos as raízes, que são então, por exemplo, a beterraba, a cenoura, a pastinaca e a mandioca. Algumas coisas eu não sei se conheces ou não, mas se calhar pode haver aí uma ou outra coisa que não conheças e tudo aquilo que tu não conheceres, podes perguntar, estás à vontade depois no grupo, de eu meter lá uma série de informação que vai ser a informação inicial, depois podes ir perguntando e tirando as tuas dúvidas. Só não sei o que é a pastinaca. A pastinaca, eu vou-te dizer o que é, tu já deves ter visto de certeza. É exatamente como se fosse, aliás, num slide ou atrás ou à frente, eu sei que tem a pastinaca, é capaz de estar mais à frente, já vemos. Mas a pastinaca é exatamente como se fosse uma cenoura, só que é branca. O formato dela, às vezes assim, vá lá, o cozinho ao pé da rama é mais gordinho do que a cenoura, temos de ter aquelas cenouras bem grandes, mas Sim, no caso, nunca vi. é branca. E as cenouras, nós temos, por acaso, cenouras de todas as cores, que eu não sei se conheces ou se conheces só as laranjas. Eu, por acaso, tenho ali no frigorífico umas roxas, comprei na semana passada ainda no Por mercado. acaso nunca vi. Sei que há, mas nunca vi. Eu tenho ali, por acaso, gosto muito de fazer, temperado, cozido e temperado, e depois eu posso dizer como é que eu costumo fazer, e é assim, pronto, para ir também variando, ok? Tu vais dar algumas receitas, alguma coisa, porque estou-me a sentir um bocado perdida. Não, isto é só o princípio do princípio. Eu vou dar receitas, sim, algumas coisas, está bem? Obrigada. Os tubérculos, o que temos mais conhecido realmente é a batata inglesa, ou chamada batata redonda, como algumas pessoas conhecem. Olha, a pastinaca é isso, eu sabia que ela estava a seguir. É esta branquinha que está aqui, ok? A outra que está ao lado, assim, sobre o comprido, é a beterraba, ok? A cenoura, e temos por aí depois outras. Os tubérculos, então, é as raízes e, em geral, precisam ser consumidos com moderação porque têm algum amido, como é o caso da batata, a batata doce, as abóboras, aqui a pastinaca e, principalmente, para as pessoas que querem perder peso, temos que ser um bocadinho moderados nestas, essencialmente, ok? Por causa da questão do amido. Depois, temos aqui um conjunto de algumas coisas que não têm amido e este nós podemos comer à vontadinha e em abundância, ok? Que é o aipo, vamos utilizá-los inclusive em alguns batidos, tem um sabor um bocado característico, mas ele tem propriedades muito, muito importantes no processo de desintoxicação do nosso corpo, ok? Vamos começando eventualmente a colocar em alguns batidos lá um bocadinho do aipo, na sopa podemos ir lá colocando um bocadinho, até também nos irmos familiarizando com o sabor. Depois, e isto é aquilo que eu digo sempre, são coisas que vão ficar para a vida. Nós não vamos estar todo o tempo a fazer, vá lá, o detox,
mas nós podemos fazer umas sopas, nós podemos fazer um guisado com tudo isto que nós vamos aqui aprender, ok? Então, o aipo, a cebola, o alho, a beterraba, a courgette, as cenouras e o feijão são coisas que nós podemos comer à vontade, tá bom? Ok, alguma ressalva aqui nas solanáceas? As solanáceas é esta família aqui, dos tomates, as batatas, a berinjela e os pimentos. Para reduzir ou até retirar. Não diria retirar, vamos tentar fazer um ou outro prato, se for o caso, e que faça falta nós termos lá. Porquê? Até porque para algumas pessoas não lhe cai tão bem. Isto é mais um processo individualizado da pessoa conhecer. Atenção que os Eu é o pimento. Pronto, os pimentos, é assim, o pimento vermelho e o pimento amarelo são melhor digeridos do que o pimento verde. Eu cá em casa já há muito tempo que aboli o pimento verde, ok? Mas realmente ele dá um sabor e algum toque diferente aos pratos. Então, que não se ponha uma grande quantidade, que se ponha só um bocadinho para dar um saborzinho. Pronto, podemos fazer isto. Por exemplo, em alguns pratos, usar a berinjela, pode-se utilizar um bocadinho, não quer dizer que seja muito, se calhar posso utilizar mais a courgette, entendes? E então podermos fazer essas opções. Agora vamos entrar aqui num tema controverso que é as leguminosas. Ok, há muitas pessoas a falar mal das leguminosas. Acontece que as leguminosas e as sementes, ok, são muito, muito ricas em nutrientes. E assim, isto foi tudo muito bem criado, na medida em que, se nós pensarmos bem, qualquer sementinha destas que vá parar à terra, ela vai germinar e vai sair dali vida. Portanto, qualquer semente destas que está aqui, que aparentemente a gente olha e pensa que está morta, que está seca, se ela for parar a um ambiente escuro e úmido, ela floresce. Então ela sai dali vida. E isto realmente é muito, muito interessante e por isso nós podemos, aprendendo, nós só vamos usar as leguminosas aqui um período de tempo e depois vamos ter que as cortar, mas é um ensinamento que eu quero que fique para a vida. Nós podemos tirar muito proveito de aprender a trabalhar as leguminosas e muitas pessoas não gostam delas porque dizem-se, eu não posso comer feijão porque entretanto fico muito inchado, fico mal disposto, ou fico com gases, ou porque parece que levo muito tempo a fazer digestão, ou o grão, ou as favas, ou enfim. E as pessoas acabam por pura e simplesmente não querer sequer perceber porque é que isso acontece e colocam de parte. E estão a perder vida, porque, por exemplo, no caso das lentilhas, não é? Nós temos um grau de proteína, uma pureza muito grande e uma concentração de proteína muito interessante num prato de lentilhas. E eu, às vezes, quando estou só em ambientes com pessoas cristãs, eu costumo dizer: não é por acaso que o Esaú vendeu lá a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Aquilo já naquela época sabia-se que tinha um valor incalculável. Nós é que olhamos para ali e dizemos assim, é mesmo parvo, um prato de lentilhas não lembra a ninguém, não é? Pronto. Mas é verdade que tinha aqui a sua razão de ser. É muito, muito rico. Qual é aqui a grande questão? É nós aprendermos a fazer nós o de molho em casa, que eu depois te vou ensinar a fazer esse processo e tenho uma tabela que depois também te vou dar, que é realmente nós deixarmos os grãos de molho no mínimo 8 horas e utilizar uma alga combo, que eu por acaso até comprei, tenho uma embalagem ali fechada, depois eu tiro fotografia e mante. A alga combo é uma alga que nós devemos colocar na água de demolho, que vai fazer com que sejam retirados do alimento os antinutrientes. Porque o que causa esse inchaço e os gases e às vezes a dificuldade da digestão são os antinutrientes, porque essa sementinha, ela tem tudo para realmente florescer, só que ela está num ambiente que ela neste momento ela tem que se proteger contra o mal, não é? Então esses antinutrientes ela liberta. Quando nós fazemos o processo do demolho, deitamos aquela água fora
e deixamos que ela possa começar a germinar, e isso nós fazemos num ambiente escuro e úmido, num processo em que acabou o demolho, eu coloco num tabuleiro, num paninho, um paninho assim por cima para ficar escuro e para ela, entretanto, fica ali no forno, só para estar escuro e fechado. Ela começa a criar aquele biquinho, começa a querer germinar. E ela aí está pronta para nos dar todos os nutrientes que ela tem lá guardados, ok? E eu depois posso cozer uma tachada de feijão, posso cozer uma tachada de grão e até depois congelar em porções. E não tem que andar a fazer o processo todas as vezes, ok? Pronto, são algumas formas de nós podermos utilizar. Por exemplo, aqui nós temos tudo o que é as leguminosas, mas depois também temos os cereais. E aqui vem a grande questão. Muitas vezes, Chiara, muitas vezes nós temos pessoas que também dizem: e tal, eu nunca comi isso, e cortam-se e vedam-se à informação. O desafio aqui é nós irmos aprendendo para mudar futuramente as coisas, ok? Então, alguns cereais nós podemos comer, que são os cereais com os grãos completos, o cereal integral. Então, o arroz integral, o milho, o trigo, o trigo integral, o centeio, a cevada, a quinoa, o trigo sarraceno, a espelta, o camote, o amarante, são tudo cereais. Contudo, nesta fase nós temos que eliminar o trigo pela questão do glúten, do glúten, o camote, a espelta, o centeio e a cevada, como já tínhamos visto. O arroz e o milho, mais ou menos, ok? Podemos um ou outro prato fazer com o arroz integral, até para eu te ensinar a fazer. Tem a ver também com o quê? Tem a ver com, muitas das vezes, algum processo de contaminação que possa daí advir. Por isso, eu normalmente uso o arroz integral biológico, ok? E eu vou ensinando também onde é que isso se compra. Não é todo o dinheiro do mundo, são coisas que se podem realmente mudar. Há muitos anos que eu cá em casa não consumo outro tipo de arroz e faço arroz com muita frequência. Ainda não tinha. Depois temos ainda a aveia, o milê, a quinoa e o amaranto. Eu sei que há pessoas que nunca comeram isto na vida, ok? Mas no caso, também aqui a aveia com alguma moderação, porque não é assim tanto uma coisa como se pensa, ok? Temos que perceber o que é que temos ali, e no caso a quinoa também requer que seja demolhada, que sejam retirados os antinutrientes. Há pessoas que dizem assim: eu fiz a quinoa e não gostei porque aquilo amarga. Amarga porque é os antinutrientes que lá está. Quando nós colocamos de molho, lavamos bem e depois fazemos a cozedura, descartamos aquela água novamente e escorremos num passador, a quinoa fica com o sabor, eu costumo dizer, ela não tem sabor, ela vai ter o sabor daquilo que tu fizeres. Se fizeres um guisado de legumes e puseres lá a quinoa, depois para acompanhar, quentinha, tens um prato com quinoa e está perfeito e tem o sabor dos legumes. Se tiveres uma salada fria e colocares a quinoa e temperares com azeitinho, com limão, com o que tu gostares, tens um prato frio e com a quinoa também, ok? Portanto, a quinoa não tem propriamente um sabor de coisa nenhuma. E nós podemos realmente aqui comer. Depois vêm então as sementes e as oleaginosas, amêndoas, avelãs, nozes, cajus, castanha do Pará, a linhaça, as sementes de cânhamo, de girassol, de abóbora, de sésamo. Vamos aqui nesta fase comer com moderação. Contudo, elas têm uma riqueza muito grande em termos nutricionais e devem fazer parte da nossa alimentação diária, fora depois do programa detox, ok? Precisamente pelos nutrientes e pela saciedade que nos dá, tá bom? Então, vamos ver isto. Quando é para comer, eu digo, quando não é para comer, eu também aviso, tá bem? Os cogumelos é algo que nós podemos também ter e consumir todos os que nós quisermos e gostarmos. Eu era uma pessoa que me vedava muito aos cogumelos, entretanto comecei a fazer, a desafiar-me a comer e hoje faço e como, ok? Tem a sua... Desculpa, sim? Só uma questão, Sónia. Os legumes, tu dizes aqueles que vêm, não vêm embalados em latas, né? Uhum. Ou seja, aqueles que vêm naquela paletezinha.
Os legumes, tudo o que seja o mais Legumes parecido. não, os cogumelos, desculpa-me. Não, esquece as latas. Yeah. Nada de pacote, É nada de aqueles que lata. vêm, é aqueles que Os vêm que a embalados gente numa compra nos paletezinha, né? packzinhos, sim. Yeah. Ok. Tens no supermercado, traz uma película por cima, pronto, e a Sim. gente vai comprando uma. Eu tenho ido até variando para perceber a textura. Há uns que eu gosto mais do que outros. E Tem uns aqui, brancos, tem uns mais castanhos. exatamente, Eu exatamente. gosto muito de cogumelos, eu gosto muito. Pronto, os cogumelos é para consumir à vontade, eles são da família dos fungos, não é propriamente, não substitui assim a proteína como muitas pessoas pensam, mas é um bom complemento para o nosso prato em termos nutricionais também, ok? Depois entra aqui as gorduras. Quais são as gorduras que nós podemos comer? As naturais, que são boas, o azeite extra virgem, atenção. O azeite extra virgem é normalmente um azeite da primeira extração, prensado a frio. O óleo de coco, o abacate, o coco em si, as nozes, as castanhas de caju, castanha do Pará, as sementes de linhaça, de gergelim. As sementes de gergelim, sabes o que é? É as sementes de sésamo também, que se conhece por semente de sésamo, as de chia e as de abóbora, exato. Portanto, nós temos, por exemplo, uma salada, um prato e colocar por cima umas quantas sementes, ou até num prato de sopa, que eu dou esses exemplos, acaba por ser, obriga-nos a mastigar e acaba por ser muito bom. Temperos permitidos, nada de molhos pré-feitos, nem temperos que venham já feitos não sei de onde. Temos vários tipos de sal, essencialmente eu defendo muito a utilização do sal integral, o sal marinho, temos o sal rosa dos Himalaias, sendo que, como eu defendo que nós devemos consumir o que está mais perto da nossa casa, porque em termos de transporte, não é? Teve menos tempo de transporte e menos tempo de armazenamento e por aí vai. Então nós temos aqui Castro Marim, temos aqui a Ria Formosa, que tem salinas, e nós podemos realmente ter esse sal de qualidade. Por Também acaso porque, já é esse sal que a gente usa aqui em casa, porque um amigo do meu irmão traz para nós. exatamente, então é assim, porque é um sal que está, que é muito completo, com diversos minerais, e o sal de cozinha tradicional do supermercado, é um sal que é só cloreto de sódio, e esse É sal transformado, sim né? faz mal, é um sal que tem também uma percentagem foi branqueado, tem uma percentagem também de muitas das vezes de alumínio e por aí vai uma série de coisas. Então não é bom de todo, esse sal sim faz mal à tensão arterial, a quem tem problemas cardiovasculares. O sal integral é muito importante e é bom, porque tem uma série de minerais que nós precisamos também. Então depois o azeite extra virgem já falei, vinagre de maçã. Eu depois também digo qual é o vinagre que nós temos que ter, ok? Não é um vinagre de maçã que está habitualmente nos hipermercados, é um vinagre de maçã também prensado que tem no fundo, é um pré-biótico para o nosso intestino, acaba por ter ali umas propriedades um bocadinho diferentes. Normalmente nas ervanárias é que se consegue adquirir. Eu, por acaso, e depois logo vês se consegues encontrá-lo aqui em Quarteira, se não conseguires, o celeiro tem, portanto no shopping, um saltinho lá, por acaso o Jorge hoje até foi ao shopping e eu pedi para ele me trazer 2 garrafinhas. O vinagre de maçã é outra das coisas que eu utilizo muito para nos regular os níveis de açúcar no sangue, ok? Uma colherinha num copo de água antes das refeições e faz toda a diferença. Então é uma das coisas de forma natural para quem tem problemas de excesso de açúcar, para os diabéticos, que se aconselha. Depois os temperos todos naturais, os coentros, a salsa, o cebolinho, o alecrim, o tomilho, manjericão, o hortelã, tudo o que seja ervas, como eu costumo dizer, pode-se usar e abusar. Os Mas temperos é ervas, sem estarem nos frascos, né? ervas verdes, e depois tens as especiarias, que são Frescas, os né? secos, ok? Esses são os verdes, os verdes que nós temos assim, compramos ali no mercado, certo? Uhum, Depois tens sim. as especiarias, que são então os que estão secos.
Tens a pimenta, a curcuma, a noz moscada, os E cominhos, a esses posso canela. comprar aqueles que vêm no vidrinho, não há problema? Esse podes comprar os que vêm no vidrinho que diga biológico. Eu posso te mandar um print. Tens já no Continente uma secção de especiarias biológicas. Ok, ok. Também porque a preocupação, eu digo, se há coisas que nós devemos de investir algum dinheiro, é no café, um café de qualidade, que nós depois, entretanto, já falamos dele, mas um café de qualidade que não seja, portanto, sujeito a algum tipo de contaminação, e as especiarias que são muito adulteradas. É assim, nós sabemos que já desde os tempos dos primórdios, as especiarias eram consideradas o ouro, e nós realmente já temos tido conhecimento de testes que foram feitos, por exemplo, à curcuma, onde foi encontrado pó de tijolo, ok? E se nós estamos aqui num processo que queremos o nosso organismo o mais limpo possível, temos que ter algum cuidado com aquilo que metemos cá para dentro, está bem? Depois, muita atenção, portanto, a questão dos molhos, nada do que seja já pré-feito ou por aí vai, ok? Fazemos nós um tempero para saladas, uma coisa, podemos ser nós a utilizar tudo isto, tá bom? Dicas: procurar variar os pratos e experimentando alimentos novos, receitas novas, diversificar e aprender uma alimentação nova, investir muito num prato de folhas verdes antes das refeições. São realmente estes alimentos que vão trazer-nos muitas enzimas digestivas, que nos vão trazer muita fibra e que vão aumentarem muito a nossa saciedade. Então, sempre nós vamos iniciar a nossa refeição. Não é como habitualmente as pessoas fazem, que é vão comendo a salada durante a comida. Não, nós primeiro comemos a salada crua, tudo o que está cru primeiro e depois é que vem o prato, ok? E isto vai fazer com que o nosso sistema digestivo comece a acordar, comecem a ser produzidas algumas enzimas para nos ajudar, inclusive, na própria digestão a ser feita. Formas de cozinhar, nós vamos dar preferência aos legumes crus, verduras cozidas ao vapor, alguns que eu chamo os cruzidos, que é só ali um cheirinho de vapor, e depois, para refogar, eventualmente usarmos um bocadinho da manteiga ghee, ou a chamada manteiga clarificada, que eu também deixo uma notinha lá para quem não conhece. O óleo de coco, o abacate, o azeite extra virgem são algumas das gorduras. E para preparar a carne, usar os temperos os mais naturais possível, O nomeadamente abacate? o óleo, o óleo Ah, de não. coco, de abacate e o azeite extra virgem, Nem ok? conhecia o óleo de abacate. Contudo, eu normalmente utilizo sempre entre o óleo de coco, a manteiga ghee e o azeite extra virgem. Não compro o óleo de abacate. Sim, Ok, não, eu como o abacate, entendes? Mas não utilizo o óleo para cozinhar. ok. Para preparar os temperos, quer seja para as carnes, quer seja para os peixes, usar muito o limão, o sal integral e as especiarias, ok? Não ir nada a outro tipo de temperos. Agora, vamos só aqui ver mais ou menos o exemplo de um dia de como é que nós vamos preparar o nosso prato. Então, sempre metade do nosso prato vai ser legumes, e estes legumes não é a salada. Aquela salada que eu te disse das folhas verdes é um pratinho à parte, ok? Nós metemos ali para começar a nossa refeição. Metade do prato são legumes, 25% as proteínas e outros 25% os carboidratos. Fazendo aqui a utilização, e temos aqui até o desenhito ali de um feijão, fazendo Ah, aqui a utilização, por exemplo, de um prato com as leguminosas, nós podemos ter 25% do feijão, outros 25% do arroz integral, que faz uma boa, casa muito bem em termos de assimilação, e metade do prato depois de legumes, e termos ali presente as nossas gorduras boas, que no fundo podem ser umas azeitonas, pode ser o nosso abacate, que pode ser ali colocado para nos dar aquela gordura que nós precisamos nesta refeição e que também nos vai dar alguma saciedade.
Exemplo de um dia da nossa alimentação nesta fase, ok? Iniciamos a salada, folhas verdes à vontade, já referi, por aí vai, temperado ali com os nossos, o vinagre de maçã, o sal dos Himalaias ou o que a pessoa tiver em casa, e assim. E os hidratos de carbono, pode ser ou o grão de bico, ou o feijão, ou as lentilhas, ou batata doce, ou ervilhas, ou até uma sopa, ok? Depois temos então as proteínas, e aqui pode ser 2 ou 3 ovos. Isto para quem tem muito medo dos ovos, desmistificar já. Os ovos são alimentos muito bons. Eu chego numa refeição minha a comer 3 ovos ou 4 ovos, se eu faço uma refeição de ovos, ok? E portanto, nada de ter medo do ovo, nada de ter medo do colesterol, porque o colesterol não sobe por causa dos ovos. Então, vamos aqui, temos a possibilidade de ter a tal dita carne temperada com as especiarias, feita com a manteiga ghee ou lá como nós quisermos, ou um peixinho grelhado, temperado ou no forno, ou a proteína total das plantas, ok? Depois, passamos, por exemplo, ao jantar. O jantar, nós vamos suprimir os hidratos de carbono, ok? E vamos ficar então com a saladinha ou com a sopa, e vamos então aqui, ou para algumas pessoas, poder ter a sopa e a salada, e iniciamos na mesma com a salada crua, e depois temos então aqui ou os 3 ovos mexidos, ou uma omelete com 2 ovos e cogumelos, ou um peito de frango temperado, ou a proteína total das plantas. Essa proteína, como é que é usada? É isso que eu ia dizer. A proteína ela é num pozinho que nós podemos, por exemplo, adicioná-la ou à sopa, ok? Imagina que ficas bem com uma boa E, sopa e com a e, assim- salada. Então podes e adicionar. assim já ficava logo aquele pó na Exatamente, sopa. ok? Ok. Isso Ou pode então, sem ser na sopa, como é que se poderia Sem comer? ser na sopa, por exemplo, eu tenho estas minhas canecas que são grandes, têm 400 ml, e eu às vezes apetece-me, faço mais isto, confesso, no inverno, que me apetece tipo às 6 da tarde comer, quero uma coisa leve que me sustente, mas que seja quentinha, para aconchegar o estômago. Então eu faço, por exemplo, com água, a proteína dissolvo assim quentinha num tachinho e ponho cacau cru, puro, em pó, ok? 100%, né? 100% cacau. E ainda podemos pôr, para ela ficar, que eu faço isso, para ficar assim tipo um cacau quente grossinho, podes-lhe pôr, que é muito rico e é excelente, uma colher de chia ou de sementes de linhaça triturada. Deixo tudo ferver ali, ficar uma coisinha consistente, meto na caneca e bebo. Sim, ok? No caso das sementes, eu Isso estou a seria um fazer, jantar, é isso? Desculpa. sim, no jantar. No jantar, num lanche ajantarado, porque depois imagina, faz isto às 6 da tarde, mas Já não vais depois comer, né? Vais fazer o jejum, né? às 7h30 podes fazer uma boa chávena de chá, ok? Pronto. Então aí depois iniciamos a nossa etapa. Como é que eu me devo preparar para esta etapa? Realizar então isto na fase 1, que é depois a fase a seguir, ver os nossos materiais e fazer as comprinhas para termos em casa as coisas para fazer as comidas, livrar-se de tudo o que não é comida de verdade, tudo o que seja, ou seja, meter tudo assim num castinho, os produtos industrializados, beber muita aguinha, que fará toda a diferença, mas toda a diferença neste processo, os chás, as infusões. Esta parte da hidratação é muito importante. Tomar então o nosso shot pela manhã, que eu vou lá deixar, é um shot que nós vamos fazer ao acordar, que não vai quebrar o jejum, portanto, nós vamos nos manter em jejum aí. Podes só retroceder, se faz favor, Sónia, desculpa. Proceder, sim. Já está. Já, sim. Depois, basicamente esse shot é ele para nos dar aqui estas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e vai nos ajudar bastante em termos de sarar o nosso corpo. Cuidar do nosso sono é fundamental, ok? E termos 7 a 8 horas bem dormidas
faz toda a diferença. Portanto, temos que arranjar maneira de também acalmar aí o bebé de casa. E há maneiras também de se acalmar, por isso eu falei-te na questão dos telemóveis, das telas, o som, as luzes, ok? Termos luzes mais amarelinhas, assim ao final do dia começar a ter um ambiente mais escuro, para ele começar a ligar-se que, ok, temos que dormir, certo? Pronto, são algumas dicas que se podem fazer para conseguirmos ter realmente uma noite de sono mais adequada. Algumas pessoas sentem-se mais cansadas, apresentam dores de cabeça ao iniciar esta dieta mais low carb, e se isso acontecer, fala comigo, não é para desanimar, ok? Pode acontecer, porque dependendo muito do grau de intoxicação de cada um, é comum que possam surgir esses sintomas, mas depois também podemos aqui Traz ele aqui um bocadinho, mãe. conseguir ultrapassar podemos aqui conseguir ultrapassar isso, está bem? Então, eu não vou aqui perder tempo de entre aspas com isto é um exemplo, ok? Eu vou-te deixar isto, depois tu vais ver a gravação e podes voltar cá. Isto é um exemplo. Nós temos aqui um jejum que vamos quebrá-lo, por exemplo, entre as 6 e as 8 da manhã. Fazemos o nosso shot matinal e depois vamos fazer a primeira refeição, que será o batido detox do fígado, que eu já depois vou lá dizer como é que nós o fazemos, que vai ter então 6 lecitinas, um pacote da fibra e 2 ou 3, dependendo da barriga, maçãs verdes. Eu normalmente quase todas as pessoas têm feito com 2 maçãs, ninguém tem feito com 3, ok? Porque senão também é muita quantidade e a pessoa depois também não consegue ter estômago para aquilo tudo. Então, esta refeição nós vamos fazê-la aqui 9, 10 da manhã. Depois a segunda refeição vamos então fazê-la, que será o nosso almoço, desta fase preparatória, como já vimos ali alguns exemplos. Aqui temos, por exemplo, a salada verde temperada, creme de cenoura e gengibre, e temos meia fritada de espinafre e courgette. Está lá as receitas disto, está bem? E além das receitas, há coisas que eu explico muito, tipo como é que eu fiz, a ordem que eu fui pondo para dentro dos tachos, da frigideira, para ser coisas básicas de se fazer, não é receitas elaboradas. Tu dizes que isso está disponível aonde? Eu vou lançar no nosso grupo, ainda não lancei porque eu tinha que ter esta conversa contigo antes. Eu já estou no grupo? Estás num grupo de WhatsApp. Estou. Estás, foi aí que eu lancei, inclusive ontem, o link para poderes entrar na reunião. Ah, e aquilo era um grupo? Olha, vê lá que eu nem reparei. Está Na minha bem? cabeça. Mas não Tá tem bem. lá ainda informação nenhuma, eu só lá tinha colocado ontem o link da reunião e agora é que irei começar a deitar lá a informação, está bem? Tá bem. Então é assim, depois, eventualmente um lanche, se tiver que ser, ok? Se não houver fome, não tem que ser. E este que tiver que ser, pode ser, por exemplo, um café nestes primeiros dias, num café com uma colher de sobremesa de óleo de coco ou 50 gramas de frutos secos. Eu acho que isso é a pior parte, é esse lance. Porquê? Porque, e aqui não será até às 17, terá mesmo que ser, se for café, até às 4 no 3 e máximo. meia, 4 no máximo, ok? Porque senão depois vai interferir muito com o sono. Então isto é para ficar realmente aqui com uma base. O café Mais... vai ser só nesses primeiros 5 dias, certo? Sim, sim, vai ser Então, mais. se eu quiser cortar já, não é melhor? Pois, porque senão depois, cada vez mais para a frente, é mais difícil ainda para mim. É melhor Exatamente. fazer logo A questão é tudo. que é assim, repara, porque é que nós temos isto aqui? Eu já tive pessoas que bebiam 8 cafés por dia. Não, eu bebo só 2. Passares de 8 para 0 é muito. Então, se tu passares nesta fase de 8 para 2 e depois nas fases seguintes para nada, consegue-se mais Nesse caso, facilmente. sim. Nesse caso, Ok? sim. Não, não. Então, Eu é só 2 mesmo. Às vezes só um. ir fazendo aqui. Na possibilidade, além do que, não tendo o café, podes fazer até um chá com o óleo de coco na mesma, está tudo certo, ok? Ou comer É os sempre frutos. ou isso ou os frutos secos. Não é Sim, os dois. Ok. não é os dois.
Depois a terceira refeição, que seria o nosso jantar, é mais ou menos aquilo que nós falámos. Temos aqui um exemplo, por exemplo, o arroz de couve-flor. Há pessoas que não sabem fazer, eu também deixo lá. Basicamente é importante ter um processador de alimentos. Não sei se tens Bimby ou um processador qualquer. Tens? Tenho uma trituradora. Pronto, é o suficiente para poder fazer uma série de coisas. E depois iniciamos, então, repara, esta terceira refeição, ela deve ser feita no máximo até às 8 horas. E nós iniciamos aqui um processo de jejum a partir das 8. Se tivermos depois até ao outro dia, entre as 6 e 8 da manhã novamente. Então é Ok. importante, e neste caso imagina que tu quebras, portanto, terminas e inicias um processo de jejum às 8 da noite. Se tu fores comer às 10 da manhã, não é? Tu tens aqui um processo de 14 horas de jejum. Então, se fores comer às 8 da manhã, tens um processo de 12 horas de jejum. Então, não é difícil. É uma questão de nós interiorizarmos isso, porque o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas à noite têm o hábito de picar muito. Tem que ir comer qualquer coisinha antes de ir para a cama. E é a pior coisa que as pessoas podem fazer. Ou então sentam-se a ver um filme, ou a ver uma série, ou a ver qualquer coisa e vão ou para o computador e vão picando. Então aqui é mesmo para irmos cada vez fazendo mais cedo as nossas refeições e encurtando a janela de alimentação, ok? Ok. Eu vou passar isto para a frente, que nós já estamos alongados aqui no tempo, vou passar os dia 3, 4, 5, tem cá várias sugestões, porque não tens que as seguir, ou seja, são sugestões, tu podes querer fazer outra coisa, dentro daquilo que te é permitido, está bem? Agora, a nível da suplementação, eu depois também vou deixar isto lá, também vais consultar. E então o que é que vai acontecer? Nós temos os probióticos, que é aquelas saquetas da caixinha pequenina que tu já deves ter visto. O probiótico, ele vai ser feito, acordas de manhã, tomas a tua água e tomas o shot, e antes ali um bocado de ires fazer o teu batido das maçãs, tomas a saquetazinha do probiótico. A lecitina e a fibra vai ser na composição do próprio batido. Depois tomas uma vitamina C após esse pequeno almoço, ou seja, após o teu batido ou no último golo do batido. Tomas Saltaste ali a fibra também é no batido, ok, desculpa. a vitamina C, tomas então uma de manhã e depois a outra ao almoço, o ômega 3 um ao almoço e um ao jantar. A vitamina B é um ao almoço. Quando diz um almoço e um ao jantar, tanto faz ser antes ou depois? Sim, é durante. É durante, é Ok. depois, no Não, é final. porque ali a vitamina C diz após, né? Sim, pode ser. Os Não, não, outros tanto faz. Não, não tem que ser antes nem depois, pode ser durante. Ok. pode ser. O carbo mariano também ao almoço e ao jantar, e a proteína total das plantas vai ser de acordo um bocadinho aqui com a nossa logística, ok? Ok, ok. Essa proteína tem que ser ingerida todos os dias? Convém, porquê? Porque ela vai te dar, inclusive, um suporte em termos de saciedade, certo? Ok. Vais-te sentir mais saciada, também te vai trabalhar muito a questão do sistema nervoso, do cansaço, portanto, ela tem o triptofano, que é um bom precursor da serotonina, portanto, tem muita composição que é muito boa e que te vai dar um auxílio em todo este processo, ok? Nós não podemos esquecer que estamos a fazer isto, mas acabamos por também produzir algum stress ao nosso corpo, na medida em que estamos a fazer algo que é diferente daquilo que é o habitual. Sim, sim, ele Então, vai ressacar, não é? As coisas. então, aqui para compras, além dos legumes, além da comida, há algumas ressalvas que eu preciso de fazer. O que é que nós temos? Ir ver as nossas listas de produtos, de alimentos a comprar para casa, mas depois também incluir um raspador de língua, que o raspador de língua é assim, eu os que aconselho, eles são em cobre, e os que são em cobre, eles são caros. Normalmente há no celeiro, à venda, em algumas ervanárias. Nas farmácias também, mas o mais comum de se encontrar é em plástico. E como eu sou adepta do plástico, eu dou uma sugestão.
que é sem gastar dinheiro, que é melhor, e podes utilizá-la sempre. Uma colher de sopa ou de sobremesa voltada assim ao contrário, para podermos raspar a língua, ok? De trás para a frente, na medida do que cada pessoa consiga. Há pessoas que não estão nada habituados e acabam por quase que ali lhe provocar algum vómito. E eu aí o que indico é que a pessoa possa fazer, por exemplo, do meio da língua para a frente. E depois vai um bocadinho mais atrás à medida que se vai habituando. Ok? Para mim é ok. Pronto. Depois, importante, comprar o enteroclismo para o clister. Então é assim, durante esta fase nós vamos fazer 2 limpezas do cólon em casa. É a limpeza só do cólon descendente, ninguém vai andar lá para dentro do intestino nem a fazer coisas estranhas, ok? Mas esta parte, Karina, é muito importante, nós estamos muito intoxicados e não é por acaso que as grandes clínicas de renome e de saúde preventiva têm a hidrocolonoterapia, que pagas pelo menos quase 200 euros para fazerem isto. Então, nós ensinamos este processo, passo a passo, só é importante é a pessoa estar descontraída em casa, sem ninguém a bater à porta da casa de banho, ok? E consegue-se fazer que nós explicamos, eu explico tudo como é que tem que ser feito. Nós compramos o enteroclismo onde? Nas lojas da Wells, às vezes eles têm, por acaso aqui em Quarteira ultimamente parece que não têm tido, mas na farmácia, ok? Normalmente valores à volta de 13 euros. Se for assim uma coisa muito absurda, não, porque acho que já houve alguém que comprou e que era um valor assim muito absurdo. Vinagre de cidra, biológico, não pasteurizado e prensado a frio. Eu também vou meter lá algumas fotografias. Aqui nas ervanárias também se encontra, ou no celeiro. Pronto. Mais receitas, também vou lá disponibilizar. O shot vai também lá parar para percebermos. Pode ser um, pode ser outro, pode ser outro. É um bocadinho ao gosto do freguês, está bem? Aqui é importante, no caso, fazermos pelo menos o básico, que é este da água com limão. No teu caso, vais beneficiar muito mesmo se conseguires fazer o shot da imunidade. Porquê? Porque ele tem na composição o gengibre, que te vai auxiliar bastante à parte de ativar o teu metabolismo. A curcuma tem propriedades inexplicáveis em termos de antioxidantes e, portanto, vai-te ajudar bastante na parte também da questão do emagrecimento. Curcuma não é o mesmo que açafrão. É curcuma, É? açafrão da terra, Ok. sim, esses nomes, sim. Pronto, aqui é mais ou menos a explicar como é feito o batido das maçãs. Eu também, inclusive, deixo lá um videozinho de uma menina a fazer, que se percebe bem como é que aquilo é, não é nada do outro mundo, é meter lá para dentro. No caso, desculpa, anda só. No caso, ia-te pedir que pusesses também mesmo uma colher de linhaça demolhada, ok? Como é que nós fazemos a linhaça demolhada? Ou eventualmente até a chia. Num frasco, eu depois por acaso a que eu tenho ali já está quase no finalzinho do frasco. Mas tens um frasco desses que toda a gente tem em casa, um frasquinho sem nada, e colocas lá para dentro sei lá, um terço da quantidade daquilo de chia ou de linhaça, mas no caso a linhaça aqui é preferível, e depois metes água e deixas aquilo e aquilo vai ficar um género gelatinoso, certo? No outro dia, ou tens aqui por uns 3 ou 4 dias no frigorífico, agarras numa colher de sopa das sementes com aquele gelzinho e metes dentro do teu batido e trituras tudo. Sementes de linhaça são ouro para a nossa saúde, mas se nós a comermos assim, só a semente, ela entra e sai. Se tu fores analisar o teu cocózito, ela está lá e tu não beneficiaste de nada, só gastaste dinheiro.
Ok, ela tem que ser demolhada todos os dias ou fica. Não, Eu não, não não, percebi, é aquilo que eu te desculpa. estava a dizer. Metes num frasco, para aí metade de um frasco com sementes e depois enches até acima com água e agitas e aquilo E depois aquilo. fica ali, percebes? Hidrata e fica ali. E aguenta-te 4 dias no frigorífico à vontade, Ok, está bem? Pronto, basicamente é isto, ou seja, o slide final era mesmo, nesta altura eu peço para as pessoas se apresentarem, explicarem um bocadinho os motivos de cada um, porque é que cada um está aqui ou não está. Como cá eu só tenho a ti, tenho pessoas que estão a fazer, mas estão fora em França, então eu decidi não vos misturar. Porquê? Porque é muito ao contrário, tenho mais lá e Portugal só tem a ti, por acaso em novembro tinha a Pascal que estava lá, e as outras meninas eram todas daqui e ela acabou por se ir enturmando. E então assim faz mais sentido. De maneira que agora é assim, muito rapidamente eu vou lançar algumas coisas no grupo e tendo em conta este nosso atraso, eu digo-te que não quer dizer que nós não começássemos a fazer já esta fase preparatória, poderíamos começá-la na medida das tuas condições, mas se calhar a sério, começarmos mesmo a partir daqui de 2 ou 3 dias, para dar aqui um espaço de manobra. Eu tenho que de ir ver ao supermercado e tudo. pronto. Porque eu já tinha inclusive posto na agenda os dias que calhavam, depois os outros, porque eu tenho as outras aulas que têm que ser específicas em alguns dias. E por isso é que isto está desenhado do dia 1 ao dia 21, ok? E eu vou reavaliar esse processo agora e depois já te digo a valer a partir de que dia, percebes? Para quê? Também para perceber se conseguimos que a tua mãe apanhe o comboio, ok? Porque era importante perceber aqui de como é que ela poderia fazer isto. Eu só preciso de saber se eu consigo falar com ela amanhã em que horário. Eu não sei se ela está por aí, também não tens que me dizer já. Podes falar com ela e depois, entretanto, já me manda uma mensagem para Está bem, eu lhe propor alguma coisa que era importante. Se desse para ela apanhar o barco contigo, era excelente. Está está bem? bem. Deixa-me ver também qual é a vontade dela. Isto é a minha vontade, não é a dela, né? Claro, claro. Pronto, claro que sim. É assim, isto é como outras coisas. A pessoa que vai fazer tem que ser a principal interessada e ter vontade para, porque senão nada Exato, funciona, ok? exato. Pronto, aquilo que eu te posso dizer é que efetivamente já tivemos muitas situações de pessoas que estavam para ser operadas à vesícula, que tinham pedra na vesícula e tinham cirurgia marcada e que não chegaram a fazer cirurgia, pessoas que estavam diagnosticadas com uma diabetes tipo 2 e que reverteram a situação da diabetes, entre outras coisas, entendes? Sim, Não estamos aqui a prometer mundos e fundos, não são curas milagrosas, mas que realmente, se nós conseguirmos dar a volta e aprender a retificar a nossa alimentação, que é isso que eu pretendo que as pessoas aqui aprendam, é sim. desintoxicar, desinflamar. E se me disseres, ok, olha, em outubro eu posso fazer o programa, eu digo-te, olha, podes e deves, porque nós sempre fazemos, eu e o Jorge sempre vamos fazendo, uma vez, 2 vezes no ano, porque Sim, é importante nós eliminarmos toxinas que estamos sujeitos a elas todos os dias todos pelas os dias. dias. Agora, que é importante nós termos também hábitos de alimentação diferentes, e esse processo é o que eu procuro também ajudar as pessoas. Por exemplo, este fim de semana da Páscoa, eu partilhei nos grupos alguns docinhos que as pessoas podiam fazer para não pecar tanto, ou seja, bolos que se podem fazer sem farinha refinada e sem açúcar, mas que são docinhos na mesma e que nós podemos ter. Eu partilhei, por exemplo, um arroz doce que eu faço uma vez por ano para ir na altura do Natal, é verdade, mas faço, e é doce na mesma. E então, às vezes, também é importante teres alguém que te possa ir dando estas dicas, ok? Então vamos combinar isto, Karina. Eu agora vou deixar no grupo informação. Há Sim, algumas coisas que cabe a ti fazer no sentido aqui de muita introspeção. Aproveita também isto um bocadinho como uma conversa contigo mesma
independentemente de quem é que vai no barco contigo, a pessoa principal, isto é um bocadinho como o processo da salvação, é individual, ok? Quem vai no barco, a principal pessoa interessada és tu. Então, eu vou deixar aqui algumas coisas que eu quero que tu faças, um questionário, uma avaliação, que nem tão pouco é para me dizeres algumas coisas a mim, é para depois nós reavaliarmos e tu própria reavaliares. Além disto, é importante que tu tires algumas notas. No caso, eu peço sempre que tirem o peso, o perímetro abdominal, se possível umas fotografias, ok? Que podem até, pelo menos do rosto, ou eventualmente meio corpo, o que a pessoa considerar, está bem? Não é para andarmos aqui em exposição se a pessoa não quer que se exponha. Se a pessoa tiver vontade também de colaborar, no sentido de ajudar e de incentivar outras pessoas, é para tudo bem, ok? Pronto, mais coisas que eu me possa estar a esquecer. A partir de agora, é assim, eu vou começar a lançar hoje muita coisa lá no grupo. Vai ficar assim um bocadinho tudo rajada, por isso é que eu te estou a dizer, vamos dar aqui 2 ou 3 dias, que tu podes já começar a fazer como se fosse um pré-treino, estás a ver? O batido das maçãs podes já começar a fazer amanhã, o shot, se tiveres algumas coisinhas, podes já começar a fazer amanhã, os chás... Eu posso começar, mas tu estavas a dizer, os suplementos começam só daqui a 2, 3 dias, é isso? Não, podes começar já tudo. Posso começar já. Podes começar já tudo, ok? O máximo que eu conseguir, posso começar já. Exatamente. Agora, a sério, nós vamos contar os 5 dias. Isto porquê? Porque eu quero que tu tenhas aqui a possibilidade de experienciar alguns pratos, a possibilidade de experienciar algumas coisas, está bem? Ok, olha, eu tive algumas questões ao longo aqui da reunião e não quis te interromper. Uhum. A água, uma vez que eu não tenho uma água filtrada, qual é a que tu me indicarias? É assim, vai ter que ser uma água de garrafão, não é? De pH alto. O pH às vezes é relativo, mas sim, escolhe uma água que Porque tu... é assim, se a de pH alto já tem um pH baixo, a de pH baixo tem um pH horrível, né? não escolhas uma água do Luso, porque tem um pH de 5. Sim, é a de Monchique ou aquela outra que é o urso, ou o que é, né? Uma coisa assim. Sim. Eu sei quais são as águas de pH alto porque eu antes sabia essas. Opto sempre por essas, né? Sim, opta por essas, ok? Sim. Ok. Lembra-te, pronto, comprar uns quantos garrafões. Nós vamos depois ter uma aula que eu vou explicar um bocadinho as questões da água, porque cá está. O programa, eu não o quero para as pessoas decidirem a vida delas toda agora nos